Sejam bem-vindos ao sexto balanço do 28º Cine Ceará. E nós temos, antes, uma revisão é necessária fazer, porque eu não cheguei a falar sobre um dos filmes de curta-metragem no balanço anterior da quinta noite, A Canção de Alice, de Bárbara Cariri. Apenas por um ato falho de memória na hora, mas vale muito a pena se concentrar nele também, porque foi um dos filmes que agiu como elemento de ligação entre os curtas da Quinta Noite. A Quinta Noite ela funcionou bem até mesmo com um filme que não estava na competição de curtas, como, por exemplo, o Economize, sobre a economia de água, da mostra de estudantes, né, de cinema Cada Gota Conta, que era uma mostra paralela, que estava concorrendo de maneira diferente, diferenciada. Cada noite foi exibido um dos filmes da Cada Gota Conta, feito por estudantes, em relação à economia de água. E o interessante é que os filmes eram, claro, frescos, alguns um pouco verdes, ganhando experiência. Mas esse filme, ele parecia um filme profissional de alguém que talvez tivesse já experiência de muito tempo no caminho, porque ele tinha poesia, ele rimava, ele tinha uma semântica da palavra, da narração em off com a imagem. E ele falava ele era em preto e branco, o que combinou com os filmes da noite, e ele falava sobre os pais falando para os filhos: não gastem água, só com uma metáfora, como se o chuveiro pingasse sangue, o nosso sangue sangra, porque se a gente não preserva a nossa vida, a gente gasta a nossa vida, a cada dia a gente toma um banho que literalmente sangra a água que escorre por nós. E o bonito disso é que um curta que estava fora, né, ele foi exibido antes, é uma outra competição, tinha tudo a ver com a competição de curtas da noite, que veio logo a seguir, né, na quinta noite de competição, com o filme O Vestido de Miriam, que eu já falei no balanço anterior, também em preto e branco, falando sobre a velhice, sobre a terceira idade, sobre o amor na terceira idade, desconstruindo a questão de gênero do marido e da mulher, quem é quem na casa, né? Dirigido pelo Lucas Ross. Eu falei do filme Nova York, do Léo Tabosa, que é o meu curta favorito até então, que é com a Ermila Guedes e a Marcélia Cartacho. Não é em preto e branco, mas ele acaba com uma animação também sangrando, uma criança que sangra, até tem uma cena literal se banhando em sangue, né, sobre essa vida que passa e transcorre das nossas memórias do que a gente não se permite viver, né, mais do que a gente lembra do que a gente viveu, o que a gente lembra do que a gente não se permitiu viver e talvez forme a nossa personalidade a partir de então nos permitir novas portas que se abram por causa daquelas que a gente nunca abriu. E aí a gente chega no filme da Bárbara, que tem tudo isso resumido num filme só, também muito lírico, muito bonito, sensível, mas ao mesmo tempo forte, sabe? Com uma profundidade de alma bastante corajosa, que é A Canção de Alice. A Bárbara Cariri é uma família, né, de cinema daqui do Ceará. Ela é filha do Rosenberg Cariri, irmã do Petros Cariri. Petros também competindo na competição de longa com o Barco. E a Bárbara, ela faz um filme de extrema alma, literal, com uma não atriz, uma senhora de idade que se dispôs a abrir a vida dela, contar histórias pessoais, íntimas, se desnudar de alma e de corpo, fisicamente, em relação a memórias. E essas memórias vão sangrando com muita naturalidade, não como um arrependimento. Ela sangra com orgulho do que deixou no caminho dela, a marca de quem ela foi e, por causa disso, ela é. É bem bonito, se misturam relatos verdadeiros com ficcionais. E também em preto e branco, e tem uma questão que se interliga a todos esses filmes juntos. É bem bonito o fato de se interligar. O que nos leva à sexta noite, que infelizmente ela foi desafiadora, mas também um pouco decepcionante. Não teve curtas, só longas metragens. Então, muito boa vontade. Muitas noites não foram tão ligadas assim de maneira temática em relação curatorial. Essa foi até em questões de gênero, de sexualidade. Primeiro com o longa Anjos de Ipanema, da Conceição Sena. Conceição Sena também teve a presença do Orlando Senna, que, né, um grande ícone da nossa cultura em geral. Não se pode falar só de um nicho, né, de inúmeros nichos. E ele faz essa presença, o Orlando, né, para dar esse apoio, como ele disse. Ele foi um empurrador do filme para Conceição conseguir fazer virar realidade um retrato de época
do pier que teve em Ipanema e que concentrou muito do que aquela época da década de 70 significou de revolução hippie, de contracultura, contra a ditadura, de resistência, do paz e amor, né, do teatro que havia da época muito forte, do musical Hair, de rock and roll, tudo da Tropicália, que tudo se comunicava. Ela pegou várias entrevistas de pessoas que viveram aquela época, que representam aquela cultura até hoje, talvez, como inclusive pessoas com renome até hoje, produtivas, né, no meio cultural, como Evandro Mesquita. E, de certa forma, ele é um documentário necessário, eu acho que o registro é válido, mas como fórmula e como linguagem ele parece autoindulgente, ele não aborda todas as questões da violência da época, apesar de estar sempre lá semitonada. Há uma frase dentro do filme que inclusive justifica isso, quando uma das personagens diz: não vamos nos concentrar na parte ruim, vamos nos concentrar na parte boa, que ela existiu porque a gente sublimou a parte ruim. Então o filme inteiro sublima. Então ele parece um pouquinho relax demais para uma época tão pesada, tão forte. Não entrevista ninguém que foi torturado, que foi preso, para apenas falar sobre como a contracultura relaxou a alma para liberar tudo que estava sendo reprimido. Válido, mas não há dialética, não há tensão, o que não é necessariamente um problema para um filme, mas para a construção desse documentário ele se tornou simplório, de uma certa maneira muito ingênua. Ele é engraçado quando ele quer, mas ele também é engraçado quando ele não quer, o que também é uma outra questão. Ele tem alguns momentos mesmo de feitura, de elaboração, que a gente ri com uma certa solidariedade à linguagem, que percebe-se que teve que ser feita de uma maneira bastante modesta para o filme poder existir, com o curto orçamento, com o curto tempo que eles tiveram para fazer. Mas é um filme honesto, apesar de ser, infelizmente, a maior decepção do festival. Ele, com o tema, né, abarcado, ele poderia ser maior, mas acaba, infelizmente, às vezes parecendo um pouquinho como o drama do privilégio daquelas pessoas que sentiam medo de ir à praia de Ipanema. Gente, não é normal. Mas é um período histórico muito relevante que, de fato, se fazia política na praia, mas fica um pouquinho autoindulgente, pela forma como é contado, não pelo momento histórico que de fato foi muito relevante e importante. E aquelas pessoas de fato eram documentadas pela ditadura, perseguidas, algumas foram presas, outras mortas, mas infelizmente ali no documentário não é falado sobre isso. Poderia-se ter o princípio do contraditório que faltou. E o outro longa também, um outro longa estranho, desafiador, provocador, interessante. É de um diretor também colombiano, o segundo filme colombiano da competição. O outro foi a Amália, a Secretária, né, do Andrés Burgos. E esse, Senhorita Maria, A Saia da Montanha, de Rubem Mendonça. Ok, para falar desse filme a gente teria que falar de muitas questões. Questões, inclusive, questões trans, questões travestis, questões não binárias de gênero em geral. Porque Senhorita Maria é uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, na teoria, mas que claramente é uma mulher num corpo de um homem, biologicamente falando, que não se identifica com o corpo com o qual nasceu, fala isso no filme, é assim que ela se descreve. Ela não se sente confortável necessariamente com o arquétipo que lhe foi apregoado pela expectativa de terceiros. Ela é uma pessoa completamente não binária, não vamos tentar encaixá-la ou categorizá-la, mas ela a saia da montanha porque as pessoas a tratam como uma aberração, uma alienígena, porque é um vilarejo de montanha, extremamente isolado, extremamente conservador, extremamente do interior, e há um preconceito velado e explícito ao mesmo tempo em tudo que acontece, que era uma raridade. Como o diretor depois veio a explicar, isso é importante se falar, em lugares do interior daquele tipo isolado, pessoas não binárias como elas geralmente são assassinadas. E isso é uma triste estatística que tem que ser falada. O fato dela não só sobreviver, como ter virado uma figura mítica, isolada daquela montanha, que corre o alto das montanhas, isolada até do vilarejo, tipo, né, a noviça rebelde, né, correndo nas montanhas, mas é literalmente assim. O diretor inclusive descreve que por vezes para encontrá-la e estabelecer uma relação ele demorou 1 ano, que ela às vezes marcava, agendava ele com toda a equipe e maquinário, e ela fugia, e ele conseguia vê-la ali na outra montanha, correndo dele, se escondendo dele, e ele não podia levar o maquinário até lá porque ele tinha que respeitá-la. Ela não queria ser, apesar de ter marcado, ela fugia. Então,
Nós vimos no início desse ano um outro filme com essa questão, o Lembro Mais dos Corvos, do Gustavo Vinagre com a Júlia Catarini. O filme ganhou o prêmio Helene na Mostra Tiradentes 21ª edição, para a Júlia Catarini, porque ela é não só protagonista, atriz do filme, como co-roteirista, porque é muito da vida dela que está exposto ali no filme. Há uma base de confiança da relação de amizade que ela tem profunda com o Gustavo Vinagre, ela já atuou em outros filmes dele, ficcionais, mas ali é um pseudo-documentário, ao mesmo tempo é um documentário, sobre performances. A Júlia, claramente, ela fascina a câmera. Ela é fascinada pela câmera, mas ela também fascina a câmera. A gente percebe que ela quer... Ela tem um domínio pleno da manipulação do encanto do cinema. E ela revela muito. A gente às vezes não sabe o quanto ela está revelando na chave da performance, ou o quanto ela está de fato revelando, quanto pode ter sido o diretor quem com a sua técnica retirou dela, ou quanto ela quis expor, ou ser exposta. Não é exotificada, de fato ela não é exotificada, mas há uma base da confiança ali bastante complexa. Eu gosto muito do Gustavo Vinagre, eu gosto muito da Júlia, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, mas há ali o que se analisar. É um interesse no limite da ética, mas que eu acho que se tem um respeito dentro do limite, mas um limite que deve ser analisado e deve ser estudado para projetos posteriores, para não se haver um cruzamento desrespeitoso com pessoas que talvez não tenham o equilíbrio de amizade que eles têm. O filme Senhorita Maria, ele cruza um pouquinho esse limite, por isso que eu estou falando do Lembro Mais de Corvos. Ele é um filme com uma temática visual curiosa, ele não filma em HD, ele prefere filmar de uma maneira como se fosse mesmo não found footage, não chega a isso, não chega tanto, mas ele quer ampliar o granulado da imagem, a naturalidade da cena, como um documentário mesmo da natureza, na natureza. Ele não necessariamente filma o princípio do contraditório também, assim como eu falei do Anjos de Ipanema, ele não vai até ele vai a algumas pessoas do vilarejo, mas principalmente mulheres, que são mais, mesmo intolerantes à personagem, elas são mais compreensivas, um pouco mais. Ele não vai até os homens, necessariamente. Não se tem uma análise estrutural da cultura que mataria pessoas assim, apesar dessa cultura estar presente ali e o porquê esta foi preservada como uma figura mítica. Um pouco é explicado pela religião, ela é muito religiosa, um dos únicos contatos dela com a cidade é a igreja, é a missa, mas ali percebe-se que ele vai ficando um pouco vislumbrado conforme ele vai descobrindo certas coisas dela, muito arcaicas do pensamento do vilarejo, não do diretor, de pessoas que acham que ela é assim porque ela nasceu de pais que talvez fossem irmãos, como se fosse uma relação incestuosa, então pronto, ela nasceu assim. Gente, isso é medieval, se pensar dessa forma grotesca, mas um vilarejo tão isolado quanto esse pensa, e o diretor não julga, ele não vai explicitar ou tentar investigar e abraçar porque essas pessoas pensam assim. Em segundo lugar, ele vai ficando fascinado por essas questões e como ela pensa em relação a tudo isso. Eu não sei o quanto ele preservou ou não preservou ela, mas a gente depois soube por entrevista, eu acho válido dizer isso, o quanto ele auxiliou na vida dela. Ele depois veio auxiliar em questões de identidade, jurídicas, de terreno também dela, porque ela nunca havia visto cinema, ela nunca foi ao cinema. E esse filme que foi filmado sobre ela é o primeiro filme que ela viu no cinema, é a primeira vez que ela pegou avião, é a primeira vez que ela viu o mar, que ela foi em festivais onde o filme foi exibido. O filme estreou na Colômbia, pessoas o filme não passou no vilarejo, ela pediu que não passasse, ela pediu. São informações extras, mas eu acho que são válidas para se tentar entender a necessidade ou não de se fazer um filme como esse, e o que pode repercutir na vida da pessoa, mesmo que ela tenha sido exotificada ou não no filme. Ela pediu para não ser passado no vilarejo, mas pessoas do vilarejo, sabendo que estava em cartaz em cidades próximas, que são longe, mesmo as próximas são distantes, muitas foram e passaram a tratá-la como uma celebridade no vilarejo. Como se eles tivessem algo realmente único, mas é algo comum apenas ali, porque a exceção ainda é, infelizmente, uma cultura de extermínio. E isso deve também ser abordado, e o filme não aborda. Mas ainda assim, a figura é fascinante da Senhorita Maria, a saia da montanha. E o filme, o diretor é muito seguro da linguagem e do que ele pretendia fazer e do que não ia além do que era o proposto. Tá? Ele é muito seguro disso. E lembremos que a Colômbia não está no mesmo grau
de estudo e de tentativa mesmo de abertura em relação às questões não binárias, que o Brasil talvez esteja, apesar de, contraditoriamente, o Brasil também ser recordista de homicídio de pessoas trans. Filme válido, difícil, áspero, não deveria ter vindo logo depois do Anjos de Ipanema. Ambos falam sobre não binariedade, sexualidade livre, por causa da era hippie do Anjos de Ipanema, mas até porque esse filme, o Senhorita Maria fala muito mais de questão de gênero, porque a gente mal sabe, por exemplo, se a Senhorita Maria é virgem ou não. Então, a sexualidade dela também não é muito abordada, é mais abordada a questão de gênero, de como ela se identifica. Mas é um filme potente, existe uma potência ali, tá? Não é um dos meus favoritos, mas eu não vou esquecer esse filme, ele vai ficar ali marcado. Vamos para a sexta noite de balanço no próximo vídeo.